Meus irmãos, minhas irmãs, estamos dando início à doutrinária da tarde de hoje, do Grupo Espírita Perseverança e Caridade, GEPEC, Salvador, Bahia, aqui no canal do YouTube, com o tema Obsessão. Sou Delmídio Macedo, da cidade de Guanabi, Bahia, a 690 quilômetros de Salvador, membro do Núcleo Espírita Obreiros do Porvir, da União Espírita de Guanabi, UEG, e do Conselho Regional 24. Foi com muita alegria que recebi o convite da confreira Michele Rego, do GEPEC, o convite para estar aqui hoje, estudando com vocês nesta tarde tão importante de nossas vidas. Falarei hoje sobre obsessão, tema proposto para a palestra da tarde. A pesquisa da palestra foi realizada no livro Pensamento e Vida, capítulo 27, Psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Também pesquisamos no material do Estudante Espírita Blogspot, bem como vou citar algumas passagens do filme de Valdo Franco, O Mensageiro da Paz, que fala sobre a vida do médium baiano. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos espíritos superiores, mensageiros do Cristo, para agradecer esta grande oportunidade de conhecer o Espiritismo, esse manancial de amor e sabedoria que foi depositado em nossas mãos por Jesus. Aproveitemos com muita sabedoria os conhecimentos ministrados pelos espíritos abnegados que tiveram a grande missão, juntamente com Allan Kardec, de desvendar o mundo espiritual para todos nós. Compreendemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra, para onde vamos ou iremos após a morte do corpo físico. Entendemos que somos espíritos imortais, galgando a escada da evolução. Somos seres espirituais passando uma temporada aqui na Terra, a escola da vida. Nesse momento em que nos encontramos reunidos em nome de Jesus, cada um na sua cidade, no seu estado ou no seu país, fazendo um elo de amor com energias fantásticas. Que essas energias possam se estender por todo o planeta, invadindo lares, penitenciárias, manicômios, hospitais, levando o lenitivo para todos aqueles que sofrem dores físicas, mentais ou espirituais. E nessa nossa oração, Senhor Jesus, pedimos para os alcoólatras, suicidas, abortados, aborteiros, para os espíritos que estão reencarnando na Terra neste momento de transição planetária, que eles possam trazer esperança, fraternidade e muito amor para todos nós, que nós possamos cumprir o mandamento de amarmos uns aos outros, fazendo também a nossa parte para que este planeta possa melhorar cada vez mais. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Livro Pensamento e Vida, capítulo 27, Obsessão. Observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Fenômeno de reflexão pura e simples, não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos.
porque, na essência, muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. A obsessão ocorre de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Geralmente, nós pensamos que a obsessão se dá somente de desencarnado para encarnado. Não, ela acontece nos dois planos da vida, vice-versa, de lá para cá ou daqui para lá. A mente que se dirige à outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora, lança sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsediado passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. A obsessão é uma ideia fixa, uma ideia repetida, formando desta forma um campo de vibrações em que o obsessor e obsediado se comungam entre si. Não há, por isso, obsessão unilateral, ou seja, colocado de um só lado, localizado somente de um lado. Toda a ocorrência desta espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Se uma pessoa está numa faixa vibratória diferente do espírito que está querendo obsediá-lo, a obsessão não irá acontecer, porque não terá um intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, de uma troca de informações constantes, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que entregam a mútuo fascínio. É o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril na pedra, mais entranhado o sulco destinado a perpetuar a minudência da imagem. Tem um ditado popular que diz o seguinte: água mole e pedra dura, bate, bate até que fura. Ideia fixa, constante do obsessor para o obsediado. Quanto mais nos rendemos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela, a expressar-lhes os desígnios. É assim que se formam estranhos desequilíbrios, que em muitas circunstâncias concretizam moléstias e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Começa por um pensamento simples e vai se fortalecendo de acordo, ele vai se imprimindo em nossa mente, provocada, naturalmente, por um espírito inferior,
ou por um espírito que nos queira o mal. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Urge, pois, que saibamos fugir, desassombrados, aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Dá novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante ao bem é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Pois que, na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre na esfera superior, avançando, por fim, da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Se lermos bons livros, buscando sempre a paz, indo em busca dos infortúnios ocultos, nossos irmãos necessitados, fazer a caridade, conseguiremos nos libertar das algemas do mal, ou seja, das algemas dos obsessores, dos espíritos infelizes. Obsessão. Os dois planos da vida estão entrelaçados. A comunicação entre os encarnados e os desencarnados já é um fato comprovado pela ciência médica terrena. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é um psiquiatra brasileiro, doutor em neurociências, mestre em ciências pela USP, Universidade do Estado de São Paulo, e destacado professor pesquisador na área da psicobiofísica. A sua pesquisa reúne conceitos de psicologia, de física, de biologia e de espiritismo. Dr. Sérgio diz o seguinte: ouvir vozes e ver espíritos não é motivo para tomar remédio de faixa preta pelo resto da vida. A base dos processos obsessivos está no pensamento. Então, o que é o pensamento? O pensamento é um atributo do espírito. É um fluido vivo e multiforme, inestancável, que nasce da própria alma, através do pensamento. O ser assimila a força imanente do Criador e, transformando-a, influencia na criação. Através do pensamento, co-criamos. Através do pensamento, localizamos-nos no tempo e no espaço. Através do pensamento, elegemos as nossas companhias espirituais e terrenas. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Já nos esclarece André Luiz. Na questão 459, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: influem os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Não existe pensamento sem sentimento. Na verdade, o sentimento que lhe dá forma e natureza, daí a ligação quase que imediata entre o ser
e as diversas dimensões da vida. André Luiz. Nossos pensamentos são ondas eletromagnéticas que transportam informações. Elas superam a velocidade da luz. Toda corrente mental nasce das emoções e desejos mais recônditos do espírito. Somos transmissores e receptores de pensamentos, criando imagens fluídicas. O pensamento se reflete no envoltório perispirítico como um espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 14, item 15. Os conceitos de obsessão. É o domínio que algum espírito concede lograr, adquirir sobre certas pessoas. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, capítulo 23. Mediunidade torturada. Obsessão, mediunidade torturada. Enlaço de almas comprometidas em aflitivos processos na busca de reajustes. Obsessão é toda vez que alguém, encarnado ou desencarnado, exercer sobre outrem pressão mental negativa, por um motivo qualquer. Então, obsessão é toda vez que alguém, encarnado ou desencarnado, exercer sobre outrem pressão mental negativa, por um motivo qualquer, através de simples sugestão, indução ou obrigar, com o objetivo de domínio. Processo esse que se repete continuadamente na Terra ou no plano espiritual inferior. E, por conseguinte, teremos o obsessor e o obsediado. São de todos os tempos as obsessões. Ao lermos o Novo Testamento, deparamos com inúmeros casos de assistência e amparo aos problemas obsessivos. Igualmente, no Espiritismo, encontramos o mesmo devotamento altruísta na cura dos atormentados. Se investigássemos a origem e a causa das obsessões, doenças das almas, as encontraríamos em nossos pontos fracos e em determinados comportamentos autodestrutivos que, consciente ou inconscientemente, adotamos. Amores e ódios, afinidades e antipatias não se desfazem sob o passe de mágica da desencarnação. Em razão disso, as atrações espirituais, por simpatia quanto por animosidade, ligam os afetos como unem os adversários no processo do contínuo da vida. Elas existem para todos os seres quando não estiverem com as ações adequadas à lei de amor, do amor ao próximo. O ponto final na obsessão. Quando aprendermos a pensar e agir de maneira moderada e saudável, a obsessão termina, porque nos tornamos livres e equilibrados, não mais perpetuando os pensamentos desajustados. No tratamento da obsessão, faz-se necessário a busca do auxílio espírita e também psicológico, de forma simultânea. E, dependendo da gravidade do caso, recorrer também ao tratamento psiquiátrico. Às vezes, quando se busca somente um desses tratamentos, o problema costuma retornar. O que aproxima as criaturas umas das outras
são as associações idealísticas, que podem ser esportivas, religiosas, políticas, comerciais e outras. Visto que vivemos em constante estado de simbiose mental, em outras consciências que se comprazem do ideal que também nos atrai, proporcionados pelo magnetismo, que faz os iguais se aproximarem, levam, às vezes, as criaturas nos processos obsessivos. Todavia, quando uma associação visa ideais inferiores, à margem das leis humanas ou das leis cósmicas, essa associação toma o nome de simbiose obsessiva. E o processo que leva à instalação de tal associação chama-se ideia fixa ou monodeísmo. O pensamento se torna imagem no plano astral. Olha só, o que pensamos, o nosso pensamento se torna imagem no plano astral, carregada por uma forte intensidade de algum desejo espúrio. A imagem-pensamento fica gravitando, magnetizada ao corpo astral do encarnado que a idealizou. Fica gravitando ali, magnetizada ao corpo astral do encarnado que a idealizou. Como um satélite em órbita, essa imagem, por sintonia, naturalmente, atrai habitantes do plano astral que se comprazem com o mesmo tipo de atitude. Temos que ter cuidado com o que pensamos. Em todos os casos, a perturbação pode ter duração mais ou menos limitada, e afastada a causa, cessam os efeitos, quase sempre recuperando a mente sua normalidade anterior. Podemos considerar loucura os casos em que o organismo foi invadido por agentes patológicos ou causadores de lesões nos centros anímicos, como a sífilis, o álcool, o traumatismo e outros. Em todos os casos em que a cura é permitida, se colhe bons resultados quando o doente colabora, reagindo no campo moral, buscando a reabilitação. Caso contrário, os resultados serão passageiros, pois o doente acaba se acumpliciando com o obsessor, perdurando, em muitos casos, até a morte física. Os obsediados se acostumam com os obsessores, havendo entre eles troca de fluidos por vários anos, e se separamos eles violentamente, podem surgir lesões mais ou menos graves no organismo físico ou psíquico. Nem sempre se pode afastar o obsessor do obsediado, pois ambos estão ligados entre si por laços fluídicos e indissolúveis em tarefas de resgates kármicos. Como podemos classificar as obsessões? Para compreendermos esse delicado e urgente assunto, é necessário conhecer algo do mecanismo das perturbações espirituais. A obsessão é uma infestação da alma, semelhante à infecção do corpo carnal produzida por vírus e bactérias. Allan Kardec. Allan Kardec classificou a obsessão em 3 categorias: obsessão simples, subjugação e fascinação. O primeiro tipo, obsessão simples, se caracteriza por perturbações mentais e alterações de comportamento sem muita gravidade, no caso, a obsessão simples. No segundo caso, subjugação, pelo domínio do corpo, produzindo-lhe os chamados tiques nervosos e sujeitando-o a atitudes ridículas em público. A subjugação já é mais grave. E o terceiro caso, mais grave ainda, a fascinação. Consiste no domínio hipnótico de corpo e de alma, através de um processo de fascinação que deforma a personalidade. Quem nos traz essa informação é Herculano Pires.
Na obsessão simples, o espírito inferior procura, através de sua tenacidade e persistência, intrometer-se na vida do obsediado, dando-lhe sugestões que, na grande maioria das vezes, são contrárias à sua forma habitual de pensar. Quando se trata, por exemplo, de um médium acometido por obsessão simples, o espírito inferior se intromete nas suas comunicações e o impede de se comunicar com outros espíritos, ou se apresenta substituindo e se fazendo passar por outros. Entretanto, esclarece Kardec, ninguém está obsediado pelo fato de ser enganado por um espírito mentiroso, não. A obsessão consiste na ação persistente de um espírito e do qual não se consegue desembaraçar a pessoa sobre quem ele atua. O melhor médium pode ser enganado, sobretudo no começo, que lhe falta a experiência necessária, no começo da mediunidade, do exercício da mediunidade, porque lhe falta a experiência necessária. Pode-se, pois, ser enganado sem ser obsediado. A obsessão simples é uma parasitose comum em quase todas as criaturas, considerando o natural intercâmbio psíquico existente em todos os setores do universo. Manuel Filomeno de Miranda. Entretanto, o problema reside na fixação, pois o próprio significado da palavra obsessão, como vimos, revela a ideia fixa, o que caracteriza a instalação do processo obsessivo. Surgem, assim, como sinais de sintomas da obsessão simples, as desconfianças excessivas, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades sem causas definidas. Observamos também mudanças algo súbitas no temperamento habitual do obsediado, em razão das mensagens telepáticas emitidas pelo obsessor e reforçadas no clichês mentais que surgem dos arquivos do inconsciente. Fascinação. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. É mais grave. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando, onde, através de uma confiança cega, não vê o absurdo que escreve, mesmo quando este salta aos olhos de todos. No campo moral, o indivíduo é levado a tomar decisões absurdas e comprometedoras, que, iludido, considera sensatas, é uma espécie de fascinação. No campo do corpo corporal, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários, levando, por vezes, às práticas de atos ridículos. O obsessor geralmente vai imprimindo em nossas mentes as cenas negativas que praticamos, tentando provocar, de certa forma, a culpa. E o culpado, avaliando aquelas cenas através da consciência, vai adoecendo e, muitas vezes, podendo praticar o suicídio. É importante entendermos que todos nós somos espíritos imperfeitos, mas que também somos filhos de Deus. E, naturalmente, temos em nós algo de bom a oferecer em nossos corações. Busquemos, pois, nos afastar desse emaranhado de coisas negativas em nós e pensarmos apenas no bem e no amor ao próximo, fazendo e praticando a caridade. Quando fazemos isso, o nosso obsessor, que está ao nosso lado sempre, vai também aprendendo conosco e entendendo que estamos modificando ou procurando nos modificar. Que não somos mais aquele ser do passado, mal, mas alguém que está tentando melhorar hoje, buscando sempre os ensinamentos de Jesus. Reconhece-se o verdadeiro espírita ou verdadeiro cristão pelo esforço que faz para modificar
as suas más inclinações. Allan Kardec. Meus irmãos, minhas irmãs, para entendermos que só através do amor ao próximo, da caridade, da reforma íntima, mudança de comportamento, que poderemos livrar da obsessão. Vamos analisar a história de Divaldo Franco no filme Divaldo Franco, Mensageiro da Paz, que retrata a obsessão que o médium baiano sofreu. Um espírito obsessor persegue Divaldo Franco durante 400 anos, de encarnação a encarnação, e só através do amor, da prática da caridade, do amor ao próximo, que o médium baiano consegue o perdão daquele espírito angustiado. Allan Kardec, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, questiona os espíritos superiores. E nós já falamos essa pergunta aqui. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Divaldo Pereira Franco, uma das maiores antenas parabólicas entre o mundo material e o mundo espiritual, desde tenra idade, vê, ouve e mantém comunicação com os espíritos. Sempre quando ia dormir, tinha medo, porque um espírito que o obsediava aparecia para ele, dizendo que iria matá-lo. Então, o pequeno Divaldo corria para o quarto dos pais, pedindo abrigo, pedindo socorro. A mãe, sempre compreensiva, o abraçava, dava carinho e aconchego. O pai, que não acreditava em espíritos, o reclamava ao ponto de mostrar ao menino um cipó de goiabeira, caso ele não parasse com aquelas tolices. No momento de aflição, aparecia para ele uma freira sorridente e com seu olhar sereno que o acalmava. Sempre que a freira aparecia, a mãe do menino sentia cheiro de rosas e perguntava ao seu filho se ele estava sentindo aquele cheiro. E a freira, sorridente, fazia sinal de silêncio para que o menino não falasse nada. O espírito que persegue Divaldo, desde tenra idade, continua o perseguindo por vingança. Ao caminhar por uma rua em Salvador, Bahia, no Pelourinho, Divaldo recebe um soco de um desconhecido que ele confundiu com outra pessoa. Divaldo cai e seu obsessor dá gargalhadas, dizendo que ele iria acabar com Divaldo. O médium, então, perguntou por que tanto ódio? E o espírito, com raiva, diz que ele o induziu à morte em vidas passadas. Você tem uma dívida comigo de 400 anos. E, naquele momento, o espírito obsessor induz Divaldo a suicidar-se, pulando do parapeito do elevador Lacerda, pondo fim à sua vida carnal. Divaldo sobe no parapeito e, quando vai se lançar, sua irmã, desencarnada por suicídio, aparece para o irmão dizendo: Divaldo, matar-se não. O suicídio é o maior equívoco que você pode cometer na vida. Eu me matei e hoje sou puro arrependimento. Divaldo, emocionado, desce do parapeito, caminha um pouco, senta embaixo da cruz cristã colonial ali no Pelourinho, quando aparece a freira pedindo para ele orar pela irmã todos os dias. E acrescenta: Divaldo, quem enxuga lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Faça a caridade. Meus irmãos e minhas irmãs, Divaldo funda, juntamente com seus colaboradores, o Centro Espírita Caminho da Redenção, na residência de Dona Etelvina, que cedeu uma parte da casa para o funcionamento do centro.
Divaldo e Nilson começam a distribuição de alimentos para os necessitados. Posteriormente, o médium funda a Mansão do Caminho, em 15 de agosto de 1952. O orfanato espírita cristão começa a receber as crianças, seus filhos do coração. Certa noite, a freira que aparece para Divaldo desde tenra idade revela seu nome. Sou Joana de Ângeles. E a partir daquele momento, Joana de Ângeles passa a psicografar através do médium baiano várias obras literárias importantes para todos nós. Certa noite, batem à porta da Mansão do Caminho. Quando Nilson abre a porta, vê uma mulher correndo. Ela deixou ali uma criança chorando na escada. Joana de Ângeles fala com Divaldo. Essa não é apenas mais uma criança. Antes que Nilson falasse que não tinha condições de pegar mais nenhuma criança, Divaldo afirma, nós iremos ficar com a criança. Vou adotar, como fiz com os outros. Essa aqui eu espero há 400 anos. Divaldo cuida da criança com muito amor. Ela está deitada num bercinho. E naquele momento o espírito obsessor de Divaldo aparece e o médium diz, olhe só, quem é vivo sempre aparece. E ali, naquele instante, envolvidos por energias fantásticas de amor, Divaldo Franco inicia-se um diálogo com o seu obsessor de 400 anos atrás. Você veio me dar um conselho nobre, uma orientação sobre essa criança? Pergunta Divaldo. Não, só vim saber quem é essa coisa, que coisa é essa? Não é uma coisa, disse Divaldo, é uma menina. Vou cuidar dela a vida inteira. Vai criar uma criança feia desse jeito? Com certeza. E vou registrar em meu nome, como fiz com as outras. Você seria capaz de amar essa criança? Pergunta o obsessor. Não tenha a menor dúvida. E ao Senhor também. Amar a mim? Sim. Porque a julgar pelo interesse por essa criança, em meio a tantas outras, amá-la seria uma forma de amar o Senhor também? O obsessor pergunta, você sabe quem é essa criança? Sei sim, é um presente de Deus, responde Divaldo com sorriso nos lábios. O espírito, então, emocionado, fala, essa criança é a reencarnação de minha mãe. E Divaldo conclui, eu não falei que era um presente de Deus? Eu vou amá-la como minha filha. E a cada olhar, a cada sorriso, a cada abraço que ela me der, eu estarei aprendendo a amar o Senhor também. E o médium continua, eu sou sim o espírito que lhe induziu ao suicídio em vidas passadas. Mas não sou mais aquela pessoa. Eu reconheço minha dívida, mas eu não quero pagar com a minha morte. Eu quero pagar a minha dívida com amor. Espero que o Senhor entenda e me perdoe. O obsessor, quase chorando, disse, eu já entendi. E talvez, com o tempo, também consiga te perdoar. O obsessor, então, fala com Divaldo. Amar, eu já não sei. Porque é muito difícil se livrar de um sentimento de ódio, cultivado por séculos. Também espero que me entenda. Entendo perfeitamente, disse Divaldo. O perdão verdadeiro às vezes, demora muitos anos para acontecer. Mas se continuarmos nos alimentando de ódio e de vingança, permaneceremos acorrentados um ao outro,
por muito tempo ainda. O processo evolutivo nos vincula uns aos outros de maneira tal, tão perfeita, que só resta uma alternativa para curar nossas feridas: amar, amar sempre. O obsessor diz: eu não sou bom o suficiente para isso. Acrescentou o espírito, olhando a menina que estava no berço. E Divaldo fala: é sim. Você foi criado imagem e semelhança de Deus. Portanto, já é bom. Quem é bom não pode se tornar aquilo que já é. Tem que deixar de ser aquilo que não é. Não se trata de colocar a máscara da bondade, e sim de retirar a máscara da maldade. Livre-se dela. Um Deus não pode ser vingativo. E aquele espírito infeliz fala: ainda vou aprender o que é isto. Que Deus ilumine cada vez mais o seu caminho. Cuide dela por mim. Cuide dela por mim. E fique em paz. Edivaldo, olhando carinhosamente para aquele ser em sofrimento, diz: cuidarei como minha filha. Aquele espírito choroso, ao se despedir, fala emocionado, olhando para a criança: minha mãe, minha mãe. E sai com o coração mais leve, pronto para perdoar Divaldo Franco. Meus irmãos e minhas irmãs, o amor cobre multidão de pecados. Estamos encerrando a doutrinária da tarde de hoje, do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, e que nós possamos continuar bebendo nessa fonte fecunda e infinita de amor, que é o Espiritismo, a terceira revelação depositada em nossas mãos por Jesus. Que essa energia benéfica que reina entre nós neste momento possa adentrar os lares dos nossos vizinhos, do nosso bairro, da nossa cidade, da Bahia, do Brasil e do mundo, amenizando as dores, os sofrimentos encontradas nos caminhos, seja ela de ordem física, espiritual ou mental. Que Jesus, o médico incondicional de nossas almas, nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Muita paz